ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05, está começando o CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 9 de outubro de 2024, uma quarta-feira com cara de decisão para o esporte de Campinas, aliás, não só para o futebol de Campinas com o Guarani, mas o esporte de Campinas, porque o Vôlei Renato estará em ação e já Antônio Lupi vai trazer todas as informações da primeira decisiva do Campeonato Paulista. Vamos de tênis, né? Vamos de tênis. Pra começar bem. Bia Haddad segue a sequência de vitórias na China. A brasileira venceu a russa Verônica Kudermetova no WTA 500 de Wuhan por 2-7-0 na madrugada de hoje. As parciais 6-1 e 6-4. Com o triunfo, Bia avança às oitavas da competição. Fenômeno Bia Haddad. 11h07, Antônio Lupi, bom dia. O Guarani já está na Califórnia Paulista, na Califórnia Brasileira. Daqui a pouco não, às 8h. Encara o Botafogo em jogo mais que decisivo, Lupe! Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta quarta-feira. O Guarani tem uma decisão, uma final de Copa do Mundo hoje contra o Botafogo. Às 8h da noite, o Bugre entra em campo no estádio Santa Cruz em jogo adiado da 23ª rodada. Depois dessa partida, aí todo mundo da Série B vai ficar com o mesmo número de jogos. Botafogo e Guarani estão dentro da zona do rebaixamento, por isso é jogo decisivo para as duas equipes. O técnico Alan Al deve manter a mesma escalação que entrou em campo na derrota para o Ituano, mas aguarda jogadores que estavam no departamento médico para saber se vai reforçar o banco de reservas, pensando nesse duelo importante contra o tricolor da Mogiana. Boa, Antônio Lupi. Boa sorte ao Guarani. Necessita da vitória, hein? Necessita da vitória hoje diante do tradicionalíssimo Botafogo. Atlético Mineiro e Grêmio agitam o Campeonato Brasileiro hoje à noite, em jogo remarcado da 6ª rodada. O Galo recebe o tricolor na Arena MRV às 7h30. Os mineiros ocupam a 10ª colocação com 37 pontos. Os gaúchos estão em 11º com 35. De São Paulo, Gabriel Dudziak traz o noticiário dos grandes clubes do nosso estado. Corinthians e São Paulo se reapresentam nesta quarta-feira para os treinos, visando os duelos da semana que vem pelo Brasileirão. E, no caso do Corinthians, também Copa do Brasil. O Alvinegro enfrentará o Atlético Paranaense na quarta da semana que vem e depois joga com o Flamengo no domingo pela Copa do Brasil. Já o Tricolor vai encarar o Vasco em Campinas também na quarta que vem. Antes, o Santos enfrenta o Mirassol pela Série B no sábado. Já o Palmeiras só volta aos gramados no outro domingo, quando joga contra o Juventude. Gabriel Dudziak. E além do jogo do Guarani, hoje teremos outra partida que abre a 31ª rodada. O Paysandu, olha que jogo, hein? O Paysandu recebe a Chapecoense às 9 da noite. O duelo interessa demais aos clubes de Campinas, Papão e Chapecoense, que faz parte, né, daquele duelo, né, dos 12 jogos envolvendo os clubes lá de baixo neste mês de outubro. Lupi, você esteve hoje lá no Jardim Eulina, no CT da Ponte Preta. O que trazes de boas notícias da Macaca, Lupércio? Olha, Carlos de Freitas, é o seguinte, o treino foi fechado, né? Tivemos apenas uma janela, ou seja, entrevistas coletivas. Daqui a pouco o Luiz Felipe, ele que é o coringa desse time, porque joga de volante, joga de lateral direito e agora de lateral esquerdo, hein? Como diz um amigo nosso, que fase. A Ponte encara o Ceará na próxima rodada fora de casa. Ninguém fala em derby por enquanto. Gé apareceu na sala ali de entrevistas de tênis. O que isso significa? Já eu conto pra vocês. Boa! Gé aparecendo já em momento de transição e pode ser a novidade da Macaca nas próximas rodadas, tirando esse jogo contra o Ceará.
E olha só, hein, o Jürgen Klopp vai voltar ao futebol em 2025, mas não como treinador, hein? O ex-comandante do Liverpool foi anunciado pela empresa Red Bull como novo diretor global de futebol da empresa, com a missão de gerenciar os 5 clubes do conglomerado, incluindo aqui o nosso Bragantino no Brasil. Klopp começará na nova função em 1º de janeiro de 2025. E lá se vai o sonho, então, de Klopp dirigir a seleção brasileira, né? Mas ele pegou pegou um barco bom, hein? Barco bom. Pegou um negócio baita bom, emprego, hein? Um baita E emprego. isso é bom aqui pro Bragantino, né? Que faz parte desse, que palavra belíssima. Conglomerado. É bonito, né? Bonito. É uma palavra que a gente não usa Não. casualmente, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe, né, Bragantino, agora com o Klopp. E o Klopp com a filosofia de conquistas, né? Sim. Que traz isso Bom do treinador. Borussia, traz isso bom, do Liverpool. É bom pro futebol ele continuar trabalhando. Com certeza, Jürgen Klopp faz bem ao futebol mundial. Fábio Scheib, direto do Principado de Itu, seleção brasileira. Aliás, Fábio Scheib, naquele grupo que Antônio Lupi faz parte, com estrelas do jornalismo esportivo, com estrelas da seleção brasileira, ele pincelou declarações, uma entrevista de Igor Jesus. É novidade no time de Dorival para amanhã, Fabião? Bom dia! A principal novidade, sim, viu, Carlão? Muito bom dia ouvinte do CBN. O técnico Dorival Júnior confirmou a escalação e praticamente definiu já a seleção que enfrenta o Chile amanhã em Santiago. O Dorival optou pela entrada de Igor Jesus, do Botafogo, no setor de ataque, como centroavante, e sacou Bruno Guimarães no meio-campo para a entrada recuada de Lucas Paquetá. Dessa forma, os volantes serão André, ex-Fluminense, e Paquetá, do West Ham. Do meio para frente, o Brasil terá Rodrigo, Savinho, Igor Jesus e Rafinha. Outra novidade é a entrada de Abner, revelado pela Ponte Preta, atualmente no Lyon da França, na lateral esquerda. O Brasil ainda faz um treino na Academia de Futebol do Palmeiras nesta quarta-feira e segue ainda hoje para Santiago, para o duelo de amanhã, às 21h. Vamos pra cima, vitória é necessária não só para o Brasil melhorar nas eliminatórias, mas para o comando do técnico Dorival Júnior. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 991869070 991869070. E claro, nosso programa capitaneado por ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e o homem online, o homem dos streamings, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é rápido e já tudo, hein? A preparação do Guarani para hoje, a Macaca pensando no Ceará, seleção brasileira, daqui a pouquinho o intervalo é muito rápido. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. 11h13, bom dia, Mário Quintino, a situação das ruas, das estradas, das avenidas da nossa região, Marinho. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações para quem utiliza a região central de Campinas. Na Francisco Glicério, a movimentação é maior, principalmente nas proximidades da Benjamin Constant, também chegada para Moraes Salles. Atenção aí nesses dois trechos. A Moraes Salles, por enquanto, não tem dificuldades, tanto em direção do Nova Campinas, quanto para quem vai no sentido do centro de Campinas. Inclusive, falando também das rodovias rapidamente, a rodovia Santos Dumont segue aí sem dificuldades nos dois sentidos. O anel viário Magalhães Teixeira, que mais cedo tinha situação complicada por conta de acidentes que aconteceram aí durante a manhã, agora tem situação também mais tranquila, apenas um ponto com obras à altura do quilômetro 18. Atenção principalmente para quem vai no sentido da rodovia Dom Pedro. Carlão. Obrigado, Mário, que volta na programação CBN. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa rede. 11h16, Antônio Lupe, a galera está participando. Eu quero saber o termômetro, o torcedor bucrino, como está hoje? Como que está o coração verde e branco para este jogo contra o Botafogo no estádio Santa Cruz? E o torcedor pontepretano, a preparação da macaca para este jogo dificílimo diante do Ceará, Lupe? Eu já começo com uma pancada em nossa equipe esportiva do Carlos. Ele tá falando lá da Vila Industrial. Bom dia. Lugar maravilhoso. Por que vocês já não falam que o Guarani caiu? Ficam gerando expectativa no torcedor. A equipe não corresponde em campo. Hoje, contra o Botafogo, a tendência de vitória da equipe de Ribeirão Preto. O Guarani precisa de um milagre, mas vocês não falam isso. Excelente dia. Carlão, eu não vejo por esse lado. É claro que se nós pegarmos o retrospecto, a situação, lanterna, o nível de desempenho... Mas acho que precisava disso tudo. É claro que a tendência, Carlão, é de queda, infelizmente. A tendência é de queda. Mas a matemática permite. A gente já viu cada coisa maluca no futebol... que eu acho que vale a pena ainda acreditar. Concordo com você, as respostas do Guarani são respostas negativas, né? O torcedor está desacreditado, mas ainda resta esperança. De repente, uma vitória sobre o Botafogo, tem o CRB no brinco, aí tem o derby, a gente sabe o que é esse jogo, o que o Guarani pode fazer neste duelo contra a Ponte. É claro que primeiro por etapas, né, pensar no Botafogo hoje, mas... não sei, eu acho que seria muito leviano da nossa parte falar o Guarani já caiu. A matemática permite a permanência do Guarani, Lupe. O Anselmo, ele é torcedor do São Paulo, mas ele fala do Guarani. Hoje o Guarani tem decisão. Será que passa pelo Botafogo? Vamos torcer que sim, pois o Guarani não merece estar nessa situação. Concordo com o Anselmo. O Guarani, a história do Guarani a entidade não merece, mas o trabalho feito pela diretoria de futebol é um trabalho de zona de rebaixamento. O Derivaldo tá aqui falando que hoje ele está lá no Alphaville 3. Olha caraca, hein? Ele tá longe, hein, Derivaldo? O JP de Moraes, bom dia, amigos. Serão 2 grandes vitórias, se Deus quiser. Se ele não querer, a gente reclama com o Bispo. Essa foi muito boa. O JP hoje ele mandou bem demais. Mas o JP ultimamente ele tem mandado boas. Ele mandou uma outro dia que não foi legal não. E a gente falou aqui no ar, não foi boa, JP. Mas aí logo na sequência ele mandou uma que se redimiu. Boa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro José. O Zé, também conhecido como Zé. Ele fala que o Corinthians não vai cair no Campeonato Brasileiro e vai ser campeão da Copa do Brasil. Tá otimista aqui, olha hein? Aí. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Washington. Será que é o Mega Massa? Será? O Brasil perde do Chile. Podem anotar. Anota aí. Brasil perde do Chile. O Washington foi quem mandou mensagem. A última desse primeiro giro. Um grande abraço pro final do telefone 1646. Não tem a identificação do nosso amigo aqui, mas ele diz que gosta do programa e acha que o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ser campeão da Libertadores. Tá vivo na disputa o Verdão, apesar de Fábio Chaib não acreditar tanto. Tive que ceder o ombro amigo para Fabião chorar no último sábado por causa do empate lá em Bragança Paulista. E falando em Palmeiras, falando em Corinthians, Gabriel Dudziak traz aí o noticiário dos gigantes do estado de São Paulo. Depois de um descanso de 3 dias, o elenco do Corinthians se reapresenta nesta quarta-feira para iniciar a preparação visando aos jogos da semana que vem. Na outra quarta, dia 16, o Alvinegro enfrentará o Atlético Paranaense em casa pelo Brasileirão, enquanto no domingo, dia 20, enfrentará o Flamengo no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Os corintianos perderam a primeira partida por 1-0 e por isso precisam vencer por pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 para resolver a classificação no tempo normal.
A questão é que o cenário de luta contra o rebaixamento no Brasileirão e a proximidade dos jogos do Campeonato Nacional com o da Copa do Brasil e a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Racing podem fazer o técnico Ramon Dias optar por mesclar titulares e reservas nos duelos do mata-mata. O São Paulo também volta aos treinos e mira um jogo na próxima quarta. No caso, o tricolor enfrentará o Vasco da Gama. A partida, inicialmente marcada para o estádio do Morumbi, terá que ser jogada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, já que a Casa São Paulina está passando por reforma no gramado após shows musicais. Fora das demais competições, o tricolor concentra todas as forças em uma entrada no G4 do Brasileirão. Para tanto, os são paulinos se apegam ao fato de o time enfrentar equipes que não estão tão bem posicionadas no momento. Dos últimos 9 jogos tricolores, 6 são contra times da metade para baixo da tabela. O Palmeiras, por sua vez, só joga no dia 20 de outubro, no caso contra o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A expectativa da comissão técnica do Alviverde é contar com Estevão, Marcos Rocha e Mike plenamente recuperados, após os 3 terem se lesionado e passado por um período de transição física. No domingo passado, Estevão e Rocha tiveram apenas envolvimento parcial no duelo contra o Bragantino, enquanto Mike sequer ficou no banco. Já o Santos, que perdeu para o Goiás na segunda, volta a campo neste sábado para enfrentar o Mirassol. A partida será disputada na Vila Belmiro, às 6h30 da noite. O volante João Schmidt desfalcará a equipe por ter recebido o 3º amarelo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h21. Fábio Schaiber, eu vou ter que dar a mão à palmatória a você, porque você sempre falou que a maratona de jogos, essa divisão de pensamento do Corinthians entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro iria atrapalhar. Eu achava que o Corinthians iria sair desta zona de rebaixamento de uma maneira mais rápida, até mais tranquila. Isso não está acontecendo. E agora já começa a interferir realmente na escalação do professor Ramon Dias. Por exemplo, contra o Flamengo foi uma escalação, contra o Internacional foi outra, e o Corinthians tropeçou nas duas, né? Derrota para o Mengão e empate diante do Internacional, Fábio Schaiber. O que ia dando certo para o Corinthians nas Copas era justamente isso, mesclar o time, né? Colocou reservas contra o Grêmio, colocou reservas contra o Juventude também na Copa do Brasil e acabou passando de fase e levando mais adiante essa oportunidade de chegar à final da Copa do Brasil, da própria Sul-Americana, mas a situação no Brasileiro não permite o Corinthians mais dividir atenções, né? Tem que pensar exatamente no Brasileiro, porque tem até jogado bem os últimos jogos, como o São Paulo, teve a expulsão de 2 jogadores, contra o Internacional fez um ótimo jogo também, mas acontece aquelas coisas que parece que tá com o time, tá sem sorte, né? Tá azarado, que tomar um gol aos 48 minutos do segundo tempo, mesmo jogando bem, e a torcida corintiana tá preocupada com isso, né? Tem que somar pontos agora, e o Corinthians apenas fez 1 ponto em casa e tem esse duelo decisivo, né? Contra o Atlético Paranaense agora na próxima semana, depois da data FIFA, que tem que ganhar ou ganhar, porque é um concorrente direto e pensando na saída, né? Depois de 2 meses, o Corinthians, enfim, pode sair da zona de rebaixamento. O Corinthians que não está apenas há 5 dias, há 1 semana na zona de rebaixamento. 2 meses se completaram que o Corinthians habita nessa situação tão ruim na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o Canário Rasteiro. Aliás, é Canário Rasteiro som muito agradável aí do Principado, hein, Fabião? Os Sim. passarinhos estão aí, um coral, Eu também né? ouvi, mas achei que não fosse aqui. Pensei que fosse aí. Até me assustei. Falei, pô, será que tem um passarinho dentro do estúdio, cara? Será que é algum... Mas eu Qual que é a possibilidade de ter um canário dentro Às do vezes vocês estúdio, cara? Abriram a janela aí. Mas não tem janela no estúdio, Schaiber. Seria, Eduardo? É do Fábio É Schaiber. do Fábio só pode Schaiber, ser, é um né? canário rasteiro que é muito comum na Argentina, na Colômbia, na Sim. Venezuela, mas também no Brasil, nos estados do Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Ele chama atenção, sabe por quê? Pelo tom amarelo-limão da cabeça e o peito amarelado. E pelo canto, né? Olha o Ecarte. Não é um periquito, mais não, uma. né? Não, é o Não é o canário periquito. rasteiro. Canário rasteiro. Não. Pelo... Mas falando em periquito, Carlão, tem uma notícia boa para os palmeirenses Ó, fora de campo. Lembrou o viu? William Cabelo agora, hein? Porque aqui, para quem não sabe, o periquito é o mascote oficial do Palmeiras, Isso. depois foi substituído pelo porco, mas continua sendo o periquito. Porque hoje pela manhã, agora há pouco, tá fresquinha a notícia, a W Torre e o Palmeiras emitiram uma nota em conjunto dizendo que concluíram um amplo acordo que põe fim às disputas em foro arbitral e no judiciário e abre novas perspectivas para a parceria ainda mais profissional, visando, né, o Allianz Parque, que o Palmeiras tinha a W Torre tinha uma dívida com o Palmeiras
desde o começo dos shows no Allianz Parque em 2015, que tinha que repassar um valor, não acabou repassando, e agora eles entraram em um acordo, o Palmeiras vai receber 50 milhões de reais à vista, por isso é menor o valor do que o Palmeiras pretendia, mas chegaram a um acordo, suspenderam as divergências, e o Palmeiras ainda contou nessa nota que em dias de jogos, lá no setor norte, né, arquibancada, onde fica a torcida organizada, a W Torre vai instalar um espaço para 1.000 pessoas a mais, ou seja, a capacidade do Allianz Parque vai aumentar em 1.000 lugares, porque é no anfiteatro ali atrás do gol, onde tem essa capacidade, a W Torre, enfim, vai fazer essa nova resolução no Allianz Parque. Agora, em termos técnicos, por exemplo, o Palmeiras vai, diante deste acordo, a paz selada, o Palmeiras vai conseguir mandar mais jogos no Allianz, ou esse esquema de shows, jogos, ele permanece o mesmo? Será, hein, Fabião? Isso não tem muito a ver com essa agenda de shows, né? Mas, claro, agora os dois falando a mesma língua, é mais fácil de relacionar essa agenda de shows, mas os shows continuam intactos. O Allianz Parque foi feito justamente para shows e jogos do Palmeiras também. A W Torre pretende trazer mais shows para o Allianz Parque, mas agora, falando a mesma língua, tendo um acordo, essa grana que surge para o Palmeiras em dias de shows vai conseguir vir mais rápida para o time. Mas a agenda permanece shows e jogos, né? Porque o Palmeiras... E o Palmeiras estava perdendo uma receita muito grande, né? Com essa demais, atrapalha demais. Tanto é que veio jogar em Campinas, tinha a polêmica lá de Barueri, então acho que precisa ter aí um entendimento, encaixar as datas, shows e jogos. Antônio Lupe. O final do telefone 1285, também conhecido como não tem o nome, deixa eu ver, não tem o nome, falou que é um tico-tico. Tico-tico. Bom dia, Carlão e equipe. Infelizmente, o próximo Brasileirão, a equipe da CBN terá mais trabalho, pois terá que acompanhar mais de perto também a Série C, pois não tem jeito. O Guarani já caiu a 5 rodadas. Um abraço para vocês. Mais um que mandou mensagem. É o Edivaldo, foi quem mandou mensagem aqui também, sem esperança nenhuma já no Guarani. Bom dia, amigos. Lupercio, de onde você tirou a informação de Luiz Felipe na esquerda? Não jogou nenhum minuto nessa função, desde que voltou foi sempre lateral direito. Abraço. É que na escalação que nós acompanhamos o jogo, ele estava na esquerda. Se eu me equivoquei, peço perdão. Quem mandou mensagem foi o Renato Alves. Ô, Renato, desculpa, tá, cara? Mas ele joga em mais de uma função. Joga, sem dúvida. Ele chega na Ponte Preta, o Lupe, como você disse, como um volante, né? E aí naquele jogo, na primeira lá do Caminho das Pedras, lá em Rio Claro, estranhamente ele foi escalado como lateral direito. E aí ele deu conta do recado. Numa Série A2 é bem verdade, mas ele deu conta do recado. Tanto é que ele era, entre aspas, o queridinho do Hélio, né? O professor Hélio dos Anjos elogiava demais o Luiz Felipe. Eu gosto, assim, da luta, da entrega do Luiz Felipe, mas é claro que, tecnicamente, é um jogador que precisa evoluir. Bom dia, Carlão, Lupe, Júlio Nascimento, onde quer que esteja. A festa do aniversário do Eliel não acaba nunca, hein? E mandou um vai ponte, é o Cris Salvione, que mandou mensagem pra gente. E também mandar um abraço aqui pro Isaías. Tá elogiando aqui o programa, falando que gosta muito de ouvir e disse que o Palmeiras será campeão brasileiro. Mais um, hein? Torcedor do Palmeiras animado com a equipe do Verdão. Dá pra acreditar, o Palmeiras tá muito forte ainda. É claro que o Botafogo tem desempenhado bem, né? Ou performado, né? Como os treinadores gostam. Mas o Palmeiras é muito forte nesta luta. Atenção com o Flamengo, hein? Atenção com o Flamengo. O Flamengo, não sei, agora com a gestão Felipe Luiz, que é amigo da rapaziada e competente também como treinador, parece que jogou um pouco de água na fervura lá no ambiente do Flamengo. E o Flamengo, claro que a matemática é complicada para o rubro-negro, mas pode aparecer. O Fortaleza, apesar dessa campanha sensacional, maravilhosa, eu não acredito muito no Fortaleza em chegar até a última rodada brigando pelo título. 11 horas 29 minutos, ainda dá um tempinho, meu caro Bolachinha? Dá um tempo. Ô, Fábio Chaib, hoje tem Atlético Mineiro e Grêmio, hein? Jogo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que o Atlético vive uma situação mais tranquila com relação a rebaixamento, tá meio fora da luta pelo título, pensa na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, mas o Grêmio ele precisa realmente selar, confirmar que não vai cair, né, Fabião?
Jogo importante para o Grêmio, para o Atlético Mineiro também. O Atlético deve utilizar os jogadores titulares nessa partida, visando dar ritmo para a decisão da semana que vem contra o Vasco da Gama. E o Atlético tem a possibilidade também de avançar mais, né? Caso não ganhe a Copa do Brasil ou a Copa Libertadores, neste momento o Atlético estaria fora da zona de classificação Libertadores do ano que vem. Então, uma vitória muito importante lá para o time de Minas Gerais, que não perde na Arena MRV há mais de 10 jogos. E o Grêmio tentando escapar de vez da zona de baixo da tabela, o Grêmio que não se encontrou depois dessa enchente, né? Diferentemente do Internacional, seu maior rival, que está subindo na competição. Boa, Fábio Chaib, 11h30, é o Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 9 de outubro de 2024. O BNDES liberou quase 6 bilhões de reais em empréstimos entre janeiro e agosto para grandes empresas. O objetivo do crédito é estimular a inovação. Os projetos se concentram nas áreas farmacêutica, aeroespacial, automotiva, elétrica e de tecnologia da informação. Entre as companhias beneficiadas estão a Embraer, a Volkswagen e a EMS. O terceiro voo da FAB, que vai buscar brasileiros no Líbano, pousou em Beirute. Ontem, 227 repatriados desembarcaram em São Paulo. O governo federal espera trazer de volta 500 brasileiros por semana com a operação Raízes do Cedro. O primeiro voo chegou no domingo, com mais de 220 pessoas. Segundo Itamaraty, 3 mil brasileiros manifestaram interesse de retornar ao país. No Líbano, as tropas israelenses combatem o grupo fundamentalista Hezbollah. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a guerra pode se agravar a qualquer momento. Ele não descarta o fechamento do espaço aéreo do país no Oriente Médio, o que dificultaria a operação da repatriação de brasileiros. O chanceler disse, no entanto, esperar que a diplomacia funcione. Mauro Vieira deu as declarações ao programa Bom Dia, Ministro. Equipes de resgate procuram 2 pessoas que desapareceram num deslizamento em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, na segunda-feira. Uma menina de 6 anos é uma das vítimas. De acordo com o governo do estado, 11 pessoas foram afetadas. O incidente aconteceu no Porto da Terra Preta. O coordenador do Laboratório de Análise do Solo da Universidade Federal do Amazonas, Fábio Sabá, afirmou que a estrutura foi construída no local inadequado. O Ministério Público informou que vai investigar o caso. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia pra você. Amanhã também. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 34 minutos. Lupe, a galera tá conosco aí antes da gente partir para os nossos filhos aqui, o Guarani, a Nossa, Ponte temos Preta. muitas mensagens. Olha que show. Temos muitas mensagens. Mensagem de áudio. Daqui a pouco eu coloco aqui, tá bom, José? Daqui a pouco eu coloco aqui, Zé. Midiáticos, Carlão, fã de Elvis. O Dodô de tem Elvis. bola parada melhor que teu fã, que já perdeu vários pênaltis. Léo do Centro. Você sabe que pênalti não é realmente uma especialidade do El. Falta sim, mas pênalti não é. Sabe quem era assim também, Lupe, Não. nos tempos de jogador e que tinha
uma característica física até parecida com a do Elvis, o Neto. O Neto, em algum tempo, como jogador, no Corinthians principalmente, ele costumava errar, apesar do talento inquestionável, né? Sim. Mas o Neto tinha essa dificuldade também na cobrança de pênalti. Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. Acho que o Antônio Lupe deveria largar o jornalismo e investir em ornitologia, Caraca. estudo de aves. Olha aí. A descrição dele do canário foi simplesmente impagável. Show. A gente é acostumado, né? tá louco. Eu gosto do canário da terra. Sim. Tem vários canários, né? São vários. O canário rasteiro que estava cantando na janela de Fábio Scheibe. Eu gosto muito de canários. Aves. Tem o canário do Amazonas também. Olha só São que vários. legal. Eu tive uma conversa com o Léo do Terra da Gente, olha lá, ó. E ele que também gosta bastante de canários. Ah, legal. Deixa eu mandar um abraço aqui pro... Bom dia, Carlão de Freitas e Antônio Lupe. Hoje é dia do meu bugrão. Não pode nem pensar na derrota. Por isso, é o que sempre falo. Não fazer pênalti, acertar a marcação e não errar tantos passes. É um jogo de decisão. O meu nome é Antônio. Eu que não caí. Eu acredito que não vai cair. Antônio, torcedor do Bugre, ainda está com a esperança no Bugre. Marcelo mandou mensagem pra gente aqui. Olá, CBN Esportes. Por que o Palmeiras não poderia comprar Guarani e investir no clube? E o Timão na Ponte, nos mesmos moldes. Ou poderia ser o Santos também. O Marcelo quer que a rapaziada lá... tá achando que é Black Friday, Que né? isso? Não, São calma, Paulo- não é assim São que Paulo, funciona, Botafogo Marcelo. de Ribeirão. Não, aí São Paulo, Botafogo de Ribeirão. é isso. O São Paulo, o Adalberto, né, que pegou o Botafogo na Adalberto. época, né? Adalberto Batista, né? Isso, ele foi ali um cartola, fez parte do staff do Botafogo de Ribeirão. 11 horas e 36 minutos. Vamos com a Ponte primeiro, que aí a gente dá... Hoje eu acho que o Guarani tem mais, né, mais apelo em virtude da decisão lá em Ribeirão Preto. Então vamos com o Lupe. Você esteve lá no Moisés Lucarelli, a Ponte se preparando para o duelo contra o Ceará. E alô, nação bugrina, daqui a pouco tudo sobre o Bugrão que joga contra o Botafogo. Lupe. Vamos falar da Ponte, então. Hoje o treino foi lá no CT do Jardim Eulina. A Ponte se preparando para um jogo difícil, mas muito importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Encara o Ceará, que conseguiu aí uma reação. Inclusive o Ceará tá brigando ali por G4, né? Perdeu pro Sport, né? Segunda-feira. Perdeu pro Sport, mas, exatamente. cara, lá na Ilha do Retiro, eu acho que o Sport pode já comprar passagem para a Série A. Ó, o Ceará ele tá com 45 pontos. O Mirassol, que é o quarto colocado, tem 50. São 5 pontos, então ainda tem chance. Tem os artilheiros da competição, tem o Eric Pulga, o próprio Ailon, que também já tem 9 gols marcados, o Pulga tem 10. Então é um jogo difícil para a Ponte Preta. Na manchete, eu disse que nós tivemos poucas informações a respeito da preparação da Ponte Preta, porque o treino foi fechado, apenas a janela para a imprensa ela foi aberta. E nós tivemos entrevista com Luiz Felipe e também o João Gabriel, formado nas categorias de base da Ponte Preta. O Luiz Felipe falou sobre essa preparação, mas também a importância desse bom momento, até porque a Ponte vem de vitória, de conseguir mais um bom resultado jogando lá no Castelão. A gente vem trabalhando forte e a gente está merecendo esse resultado positivo com a força da nossa torcida. E agora vamos treinar, trabalhar, que esse jogo vai ser difícil fora de casa, mas se Deus quiser vamos conseguir os 3 pontos lá. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua temporada, cara, porque você conseguiu nos últimos jogos assumir a titularidade. Como é que foi esse trabalho para conseguir voltar ao time titular? Sim, eu sou um menino que eu sou muito guerreiro, sempre me dedico, treino forte e eu tive uma lesão, né? Mas tudo acontece na permissão de Deus. Fiquei 2 meses, quase 3 fora e sempre trabalhei, esperei minha oportunidade e no momento certo conquistei ela de novo e vamos seguir trabalhando aí. Não, jogo a jogo, jogo a jogo. O jogo do Guarani é casa à parte, a gente está focado no Ceará nesse momento, com os 3 pontos e se Deus quiser contra o Guarani vamos ganhar também. Ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta a respeito do teu posicionamento, né? Porque lá na série, quando você veio para a Ponte Preta, você veio como volante. Aí começa a Série A2 do ano passado, você aparece como surpresa na lateral direita. E na última partida você atua meio que ali na esquerda. Essas improvisações, como é que você lida com isso? E se isso não atrapalha o teu rendimento onde você foi formado, né? O senhor conversa com você se sente bem nessas adaptações que são feitas em relação ao esquema tático?
Não atrapalha em nada não, porque a gente trabalha, né, forte todos os dias e aonde o professor precisar, a gente vai estar ali para cumprir o que o professor pedir. Bom, esse então, Luiz Felipe, pode ser mantido no time, né? Na função que o Nelsinho achar melhor pro Luiz Felipe. E hoje, eu até disse na manchete do Gé. O Gé, ele tá no departamento médico, teve uma lesão muscular até de forma grave, né? Uma lesão, se não me engano, de grau 2, e tem afastado o Gé dos últimos jogos. E ele apareceu ali pra brincar, tá? O clima tava bem legal ali, o Castro também brincando com os entrevistados, o Luiz Felipe é meio tímido, o João Gabriel nem se fala, né? Jogador da base. Parece que parece que entrou água no microfone. O Castro é carioca, né? Eu acho que o Castro é carioca. Tem um bonde lá do Rio de Janeiro que o Luiz Felipe é carioca. Que a galera... Nossa, os caras são os reis das resenhas. Né? Então, mas o clima tava muito legal. E o Gé apareceu, só que o Gé tava de tênis. O que isso significa? Claro que ele pode ter trocado depois e ido pro campo, mas ele deve estar na fase final de recuperação, não deve ficar à disposição contra o Ceará e deve ser preparado pro clássico contra o Guarani, que acontece na rodada seguinte. Então a Ponte tem semana cheia, é um período de recuperação para o Gé, que continua o artilheiro da Ponte na temporada, mas pelo que tudo indica, ele deve ser utilizado apenas no clássico contra o Bugre. Lupe, e eu acho que nesse aspecto a comissão técnica tem razão, até porque não adianta apressar o Gé, né? O Gé é um jogador essencial e que vai ser importante nesta reta final de Série B, não só para o derby, mas para a sequência da Ponte na competição. Mas diante desse panorama aí, é lógico que ele está sendo preparado para o duelo contra o Guarani. Ele tem sido importante nos derbys, né? Apesar da Ponte não ter vencido os últimos, mas ele faz um gol de empate aqui no ano passado, no Majestoso, e faz o gol de empate também no último, no Estádio Brinco de Ouro. Ou seja, tem se acostumado a ser decisivo neste duelo cercado de rivalidade. Então eu acho que o Gé vai ser aí preparado realmente para entrar na ponta dos cascos diante do arquirrival no dia 20 de outubro, né? Domingo, 6h30 da noite. 20 de outubro é um domingo. O couro vai comer lá pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. 11h42, nós temos mais um intervalo? Posso só dar mais uma passada aqui na galera? Opa! Mandar um grande abraço aqui, ouvir o áudio do Pedro Maciel, pai do Caio Maciel, do Lucas Maciel, toda a galera da família Maciel. Obrigado pela mensagem, viu Pedrão? Aliás, o Pedrão foi tema da nossa resenha na volta do churrasco de Fábio Scheib. É mesmo? Maurição Bugrino, falou muito de Pedrão. Meu pai também falou muito do Pedrão, gente boníssima. Bom dia, meus amigos, passando para desejar um ótimo dia. Não sou bugrino, mas não queria que o mesmo caísse. Adoro um bom jogo, ainda mais quando tem rivalidade. Abraços, é o Rafael Freitas, do Nova Europa. Boa. Derivaldo, mandando bem na telinha, grande Derivaldo, hoje estava na audiência assistindo Bom Dia Cidade. Que show. O Rogério Pauletti está em Sorocaba na hora do almoço, lá na firma, ouvindo a CBN. Vai, Corinthians! Ele fala para a segunda divisão. Bom dia, Lupeta. Bom dia, Carlão. Os dirigentes do Guarani deveriam fazer igual o presidente do Atlético Goianiense. Veio na coletiva e disse: o Atlético Goianiense já caiu. Agora é sacudir a poeira e começar o projeto 2026. Abraços ao Carlos Almeida, do Nova Aparecida, em Campinas. Mas a situação do Dragão na Série A é mais delicada, e outros adversários do Dragão. Sim, né? E o Adson, eu conheço bem o Adson. Ele não fez isso. Ele sentou lá e vou falar. Isso mexeu lá dentro no vestiário. Ele faz pensando em... Ele dá declarações fortes, declarações negativas, mas para aquilo seja motivação para o elenco. O Adson, ele é um dos maiores dirigentes do futebol. Quem tiver curiosidade, pesquisa um pouco mais sobre Adson Batista, presidente do Atlético. Ele é um cara muito forte também nos bastidores, nessa questão de liga, nessa questão de, como é que chama o outro lá? Liga Forte. Ele é muito forte nessa questão. Então, assim, ele falou que o Atlético já caiu, mas ele tem aí, tem um porquê dele ter falado isso. Mas eu acho, assim, interessante o torcedor, que o Guarani já caiu. É claro que o torcedor, ele é apaixonado, né? Então, por exemplo, uma vitória hoje sobre o Botafogo, o torcedor vai falar que o time vai escapar. Né? Então a gente tem que entender também essa paixão, mas eu não vejo assim. Claro, gente, evidente, a situação do Guarani é muito ruim.
O Guarani é um candidatíssimo sim ao rebaixamento, mas eu não consigo neste momento falar, o Guarani já caiu. Tem muita lenha para queimar, esse jogo de hoje é ultra decisivo, depois tem o CRB em casa, tem clássico, então de repente a situação pode mudar sim, apesar do Guarani estar realmente aí com a corda no pescoço. O Antônio Wilson fala, gente, a situação do Atlético é melhor do que a do Guarani. Em pontos, vamos ver, em pontos até é, né, Lupe? Ó, 21 a 30, né? 21 a 30, não, é pior, o Guarani pior, tá 8, pior. O Atlético tá 9. É. Só que o Atlético tem Fluminense, tem Juventude, tem Bragantino, tem Criciúma, tem Palmeiras, tem Corinthians. Uma coisa é o adversário do Atlético, outra coisa é o adversário do Guarani. Por isso eu acho que a chance do Guarani escapar é maior do que a do Atlético escapar na Série A. E um grande abraço pro Ailton, lá da cidade de Salto. Salto, lá perto do Principado de Itu, Carlão, onde reside o sultão do rádio, Fábio Scheibe. Ontem um ouvinte perguntou pra gente sobre aquela situação, né, dos jogos de volta da Copa do Brasil, e o STJD marcou para sexta-feira, viu? O julgamento, né, um recurso dos vascaínos e dos corintianos que não concordaram com a alteração na data do jogo, na inversão de partidas, né, contra o brasileiro antes da Copa do Brasil. Então, na sexta-feira, a gente vai ter uma definição quanto a isso, porque Vasco e São Paulo já jogam na próxima quarta. Então, na próxima sexta-feira, o STJD vai dar um parecer final sobre esse pedido de não inversão do mando de campos feito pelos mando de jogos feito pelos corintianos e pelos vascaínos. Certo. E o Antônio Wilson tá falando, Carlão, tô falando em termos de pontuação. Em termos de pontuação, o meu xará, o Atlético tem situação pior que o Guarani. 1 ponto a mais pra sair da zona. 21 Atlético contra 30 do Fluminense. Eu tô citando o Fluminense, que é o que escapa, e essa é a conta que tem que ser feita. Então 9 pontos em relação à equipe que escapa. O Guarani precisa de 8 o Guarani pontos. 25 a 33, 8 pontos. Então, mas tá certo, vamos lá. Tá todo mundo junto. Tá, isso, infelizmente, né, nas últimas colocações. 11h46, então nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, Antônio Lupe traz informações do vôlei, que hoje tem decisão, e aí dedicação total à preparação do Guarani para a guerra esportiva hoje em Ribeirão Preto contra o Botafogo. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. É hoje o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. De um lado, o vôlei Renata, do outro, o Suzano. Renata buscando o 4º título. Já Suzano, maior campeão paulista. Jogo que promete muitas emoções. Na Arena Suzano, que deve receber mais de 7.000 torcedores. Campinas, por ter feito uma campanha melhor, tem a possibilidade de decidir o confronto em casa no próximo domingo. Mas claro que se conquistar uma vitória hoje, dá um passo muito importante em busca aí do 4º título estadual. A equipe de Campinas é muito forte, perdeu só um jogo e ganhou do Suzano na fase classificatória por 3-0. Aqui na CBN, hoje a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa partida no decorrer do jogo entre Botafogo e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. h agora sim, espaço dedicado ao Guarani, que tem decisão contra o Botafogo. 8 horas da noite a bola rola no Santa Cruz, 7h30, o nosso boa noite nos 99.1, Lupe. Vamos analisar o cenário das duas equipes. Guarani lanterna da competição, 20ª colocação, 25 pontos. Dentro do Z4. O Botafogo 17º colocado, 32 pontos. Ontem completou um mês que não sabe o que é vencer, também dentro da zona do rebaixamento. Claro que o Botafogo numa situação mais tranquila, porque se conquistar a vitória hoje, sai do Z4. Já o Guarani, se conquistar a vitória, mantém a esperança de reação dentro da Série B. O técnico Alan Al, ele deve repetir o mesmo time que entrou em campo na derrota para o Ituano no último sábado, lá no estádio Novelli Júnior em Itu. É muito importante a gente destacar, esse jogo, ele é um jogo adiado da 23ª rodada, que era para ter acontecido em Ribeirão, mas por conta das queimadas, o clima seco na região de Ribeirão Preto, a prefeitura da cidade emitiu um decreto proibindo prática esportiva na cidade. Por isso, a partida foi adiada e remarcada para hoje, dia 9, às 8 horas da noite, no mesmo local, no estádio Santa Cruz. O Alan Al falou a respeito de como reagir após uma sequência sem resultados e a situação ficando mais difícil na tabela de classificação. E principalmente trabalhar. A nossa resposta ela tem que ser mais trabalhando do que qualquer outra coisa. Infelizmente, eu queria poder te garantir, né, que a gente teria totais condições de vencer 3, 4 partidas seguidas, mas futebol, o esporte, ele não nos permite. Então o que pode garantir é que a gente precisa melhorar algumas situações ofensivas, manter a nossa atitude mais competitiva e buscar a vitória. Guarani de Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. Cuidado, hein, Salustiano? E o Emerson Barbosa na esquerda. Meio campo com Gabriel Bispo, Matheus Bueno e o Luan Dias. No ataque, João Vitor, Caio Dantas e Marlon Maranhão. É o mesmo time, praticamente não, é o mesmo time que entrou em campo contra o Ituano. Do outro lado, um time também pressionado, um mês que não vence, o Botafogo do técnico Márcio Zanardi, chegou recentemente, estreou com derrota para a Ponte Preta na última rodada e o treinador tem pouquíssimo tempo de trabalho. Ele não vai poder contar com o lateral direito Pedro Costa, que está machucado, e o meio-atacante Douglas Baggio, que está suspenso. Quem falou da importância desse jogo contra a equipe do Bugre foi o meio-campista Gustavo Bochecha. Já o Gustavo Bochecha fala aqui na CBN. Botafogo de João Carlos, Tássio, Erickson, Fábio Sanches e Bernardo Chapo e Jean Vitor na esquerda. Gustavo Bochecha, Sabid Abdullahi, ixi, meu computador desligou aqui, mas voltou. Victor Andrade, Felipinho e no ataque Alexandre Jesus. Esse é o provável time do Botafogo, que também não vai ter o Luquinha, o Douglas Baggio está suspenso, o João Costa também está suspenso, o Pedro Costa com uma lesão muscular. O Guarani precisa da vitória, repito, o Bugre está na última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com apenas 25 pontos. E aquela situação a gente discute bastante. Ainda dá? Passa muito por esse jogo contra a equipe do Botafogo e pela sequência que o Bugre tem pela frente. Os jogos do Guarani na reta final da Série B. Botafogo, esse jogo atrasado. Depois tem o CRB e o derby contra a Ponte Preta. Depois tem o Sport Recife lá na Ilha do Retiro. Gustavo Bochecha, ok? Vamos ouvir o que disse o meio-campista do Botafogo a respeito desse duelo contra o Bugre. Olha,
A gente, desde o começo do campeonato, a gente sempre se cobra, né? Mas a gente tá numa situação que é complicada, né? A gente sabe da nossa situação. E a conversa é vitória, né? A gente tem que voltar a vencer o quanto antes, até pra a gente sair dessa zona incômoda que a gente tá. A gente sabe da nossa qualidade, da qualidade da nossa comissão técnica. E a cobrança, ela é pra vencer, né? Acho que a gente tem 2 jogos em casa agora, mas primeiramente pensar amanhã no Guarani, né? Que é um jogo, é mais uma final, né? De campeonato, até pelo fato das equipes estar brigando ali na parte de baixo da tabela. A gente sabe que vencendo eles, a gente já abre mais uma distância para eles também. E a nossa conversa tem sido de vencer o quanto antes para a gente poder dar uma respirada também. O Bochecha, que era pra vir, inclusive, pra Ponte, né? Mas o Botafogo acabou atravessando a negociação e contratou o jogador que tem sido muito criticado pela torcida do Botafogo. 8 horas da noite, de um lado o Botafogo, desesperado, do outro o Guarani, mais desesperado ainda. Então, se tivesse que colocar um nome nesse jogo, Carlão de Freitas, o duelo dos desesperados. Olha, Lupe, Fabião, torcedor do Guarani, eu acompanhei alguns momentos do jogo da Ponte, né? Nós estávamos lá em Itu acompanhando o Guarani e o Botafogo deixou uma impressão muito ruim. Por isso, dá para acreditar na vitória do Guarani. Agora, o Guarani também não deixou uma boa impressão lá em Itu, principalmente na parte ofensiva. O Guarani ficava com a bola, rodeava a área do Ituano, mas não conseguia concluir. Lances característicos ou emblemáticos no segundo tempo, o João Vitor, na nossa frente ali, em 2 contragolpes, não conseguiu finalizar a jogada. E eram lances importantes, eram lances concretos, claros, que poderiam resultar em gol, e isso não aconteceu. E defensivamente, apesar do time ter tido um bom comportamento no Novelli Júnior, ficou a impressão do Matheus Salustiano, que pisou na bola e cometeu um pênalti infantil sobre o Tony Anderson, que custou aí o resultado para o Bugre Campineiro. Viu seus passarinhos? E hoje, quem sabe, o Guarani possa ter uma atuação mais forte, uma atuação mais atenta, mais combativa, para voltar de Ribeirão Preto com os 3 pontos. Em voltando, a porta da esperança, da permanência, ela fica, não vou dizer escancarada, mas ela se abre. Porque o Guarani tem CRB e Ponte Preta e 2 jogos vencíveis aí, 2 jogos ali da parte de baixo da tabela. 11 horas e 57 minutos. Dá tempo, Igor Jesus ou Bolachinha? Fábio Chaib já deu em destaque, seleção brasileira praticamente definida, Abner na lateral esquerda. E a novidade, Lupe, no lugar do Hendrick, né? No lugar do o Hendrick. Igor Jesus do Botafogo, que tá Lupe. fazendo um campeonato brasileiro espetacular. Inclusive pode ser aí o craque do campeonato. E recebeu a oportunidade com a camisa da seleção brasileira no duelo contra o Chile. Fiquei muito feliz quando eu vi o meu nome na lista. Isso mostra que o meu trabalho vem sendo bem feito. Logo em seguida teve o treino, daí eu fiquei focado no treino e depois liguei para minha família, estavam todos felizes. E ganhar a confiança do Dorival, tá podendo representar a seleção é gratificante. Espero fazer um bom trabalho aqui para que eu possa voltar mais vezes. Cara, todos nós sabemos a qualidade que temos. Claro que, falando em eliminatórios, são jogos muito difíceis, mas sabemos do potencial que temos e iremos continuar trabalhando aí para que possamos ter resultados positivos desses 2 jogos. Cara, é sempre especial, né? Tá podendo representar o seu país, milhares de pessoas que são apaixonadas pelo país, né? E sabemos também que a responsabilidade é muito grande. E espero fazer um grande trabalho aqui para deixar todos felizes. Esse, o menino, o garoto, Igor Jesus. Naruto, né? Ele comemora o gol, Naruto. Ah, ele também comemora? Igual o Darlan. O Darlan também. Você sabe quem é Igor Jesus? Então, cara, quando ele chegou, eu não sabia, mas foi um assombro, né? Ele é cria do Coxa Branca. O Igor Jesus tem 23 anos, jovem ainda, nascido em Cuiabá, é atacante, canhoto. Bom, ele foi formado na base do Coritiba, do Sub-15 até o Sub-23 e depois foi negociado pro Al-Ahly, dos Emirados Árabes. Retornou para o Brasil para defender o Botafogo. São 19 jogos na temporada, 7 gols marcados e 1 assistência. Protagonista nesta fase maravilhosa que vive o Fogão.
E quem sabe, né, Fábio Chaib, temos um minutinho aí que ele seja protagonista também com a camisa amarelinha. É a esperança de gols do Brasil agora, já que o Dorival Júnior não conta com o Endrick, né? Acho que o Endrick está muito verde ainda para começar como titular da seleção brasileira. Então a opção é pelo craque do Brasileirão no momento, o Igor Jesus. Mas chamou a atenção ontem também uma entrevista do Savinho, outro jogador brasileiro, né? Perguntado para ele o que ele havia achado do ataque da seleção brasileira nos últimos jogos eliminatórias, na última data FIFA contra Equador e Paraguai. Ele falou que não havia assistido às partidas porque estava dormindo, viu, cara? Super sincero. Tudo bem, aceito. A pessoa fala, não, foi bem. Pô, não acertou um chute no gol, é melhor estar dormindo mesmo. Super sincero o nosso Savinho. Galera, a gente volta às 4 da tarde, já pincelando, já falando sobre este duelo do Guarani. Logo mais às 8 da noite, às 7h30, a CBN dá o recado direto do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Até às 4 no Arena, valeu! Repórter CBN.